Bom dia, queridos e amados. Palavra do Senhor Jesus Cristo, na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, sua segunda carta, o contexto era um contexto de muita perseguição. Eles estavam vivendo os últimos tempos, da era apostólica, e havia uma grande perseguição à igreja por parte dos imperadores. Então o apóstolo escreve essa carta, e principalmente esse texto aqui, com a finalidade de encorajar os cristãos a continuarem firmes na fé. Então ele vai falar sobre essa importância de permanecer firme e vai falar algo sobre os fins dos tempos, não é? Algumas coisas relacionadas a tudo aquilo que tem a ver com a volta de Jesus e os últimos acontecimentos. Então ele vai falar sobre a transformação que o mundo há de passar, não é? Que a necessidade do estabelecimento do novo, a necessidade da extinção do velho, de passar por uma transformação, uma mudança. Então, para aqueles que não esperam o Senhor, é o dia que ninguém deles deseja. Ninguém que não espera o Senhor deseja a volta dele. Aqueles que desejam a volta do Senhor, que amam a volta do Senhor, conforme a palavra de Deus diz, porque o querem, porque desejam, porque o almejam, não é? Então o final dos tempos é marcado pela vinda do Senhor por acontecimentos dos mais diversos, conforme é relatado na palavra de Deus, mas que é aterrorizante, cheio de temor para aqueles que não conhecem Deus e não querem se entregar a Cristo. Mas para aqueles que já entregaram sua vida a Jesus, é a coisa mais maravilhosa que vai acontecer. Então, a recomendação do apóstolo Pedro é para que eles permaneçam firmes, apesar da dor, da perseguição, dos desafios que eles tinham que enfrentar, a morte iminente a todo instante por causa da sua fé em Cristo. Eles deveriam permanecer, sabendo que nós não aguardamos nada nessa vida. A nossa esperança, a esperança do cristão, não se baseia em nada dessa vida, porque o que é essa vida? A Bíblia fala que a vida é passageira. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que os homens vão de mal a pior. A Bíblia fala que a única esperança realmente é aquilo que está por vir em Deus, não é? Então, esse texto ele diz: nós, porém, apesar de toda a situação drástica que existe à nossa volta, e a necessidade de uma mudança, de uma transformação, nós, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, a promessa de Deus, da sua palavra, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então não esperamos justiça dos homens, não esperamos justiças dessa vida. A nossa esperança de justiça está em Deus, não é? Ele fala de novos céus e nova terra, certo? Ou seja, essas coisas são passadas, Apocalipse diz isso, não é? Porque as primeiras coisas são passadas, eis que faço novas todas as coisas, não é? Então a nossa esperança está naquilo que está reservado para nós, para aqueles que creem na palavra de Deus. Não nos baseamos a nossa vida nesse contexto. Então, a palavra que o apóstolo Pedro trouxe à igreja naquele momento de dor, de perseguição, é a palavra que nós trazemos para você hoje, nesse dia, nesse momento. Que a sua esperança esteja em Deus. Talvez o contexto hoje de perseguição seja diferente, daquela que os nossos antepassados, nossos pais cristãos passaram. Hoje as perseguições à igreja e aos cristãos e à fé, elas vêm em esferas diferentes. Mas mesmo assim, a recomendação da palavra de Deus é que a gente aguarde Ele, que a gente fique firme, que a gente se mantenha fiel ao Senhor em todos os momentos.
Então não desanime, continue na caminhada cristã. Se você é perseguido, se injuriam você, se criticam você por causa da sua fé, continue. Se você vê na mídia, se você vê no mundo um desamor, injustiças e um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus, permaneça você na fé. Não desanime, mas continue. Interessante que nós temos um texto lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, nas bem-aventuranças de Jesus, lá no Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Quando que serão fartos? Na volta de Cristo, onde a justiça de Deus se estabelecerá plenamente. E aqueles que dependeram da graça de Deus, se colocaram na dependência do Senhor, confiando nele, né? A palavra diz que resplandecerão como o sol. Que essa palavra traga alento ao teu coração. Talvez você tenha passado muita luta na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, não é? E você olha para tudo que está aí à sua volta, né? Às vezes bate um desânimo, inclusive até no meio eclesiástico, não é? Coisas que vem para desestimular você na caminhada cristã, mas não desista, porque todas essas coisas a palavra de Deus já havia dito que seriam possíveis em nossos dias, em nossos tempos. Mas que a gente aguarde esses novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que Deus te abençoe. Lembrando você que logo mais, hoje é quinta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de adoração a Deus. E continuamos essa quinta-feira com um projeto, né? Nossa quinta com propósito, vivendo a palavra em família. Então você é nosso convidado para estar com a gente, uma palavra de Deus para a tua casa, para a tua família, às 20 horas aqui no templo. Por acaso você não puder vir, assista na sua casa, acesse o Facebook, né? Acesse o YouTube e adore a Deus com a gente aí na sua casa. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença dEle.